Meu amigo Anderson Amorim, que entrou lá no nosso YouTube e deixou uma pergunta no vídeo sobre leilão de fechamento, que como ele definiu, é o lugar onde os tubarões se encontram e aqui e acolá rola uma briga das boas. Ó o pau quebrando, pai, eita porra, briga na baixa, pai! É verdade, isso acontece mesmo, porque o preço de fechamento, hoje em dia, é o preço utilizado para marcar os ativos das carteiras, e dessa forma é o que define a variação da cota no dia seguinte. Então, algumas vezes, por motivos não muito econômicos, vamos dizer assim, não muito bacanas, rola umas brigas mesmo, de alguns gestores querendo fazer o preço do papel subir num dia específico do mês, que você deve estar imaginando qual é. Não. E alguns outros defendendo. A gente aqui na Versa não gosta de operar em leilão, não costuma fazer nada. Fica só de olho e acompanhando, e às vezes se tem uma distorção muito grande, a gente entra para arbitrar. Você sabe como funciona esse mecanismo? Chega aí que eu vou te explicar. Os leilões são eventos únicos de liquidez onde compradores e vendedores se encontram para se tirarem todas aquelas boletas num único preço. Só sai a um preço leilão, que é o preço de equilíbrio. No Brasil, a gente tem leilões de abertura e de fechamento. O leilão de abertura, o famoso pré-market, começa ali 15 minutos antes do horário oficial de abertura da bolsa, geralmente 9 horas da manhã. Ele começa às 8h45, onde o livro abre para os compradores e vendedores começarem ali a botar suas ordens e aí estabelece-se um preço de abertura. E o leilão de fechamento, que é o leilão mais importante de todos, é o leilão para definir o preço que aquele ativo fechou naquele dia. Esse leilão costuma começar 5 minutos antes do horário de fechamento da bolsa e ele tem duração de 10 minutos prorrogáveis enquanto continuar tendo novas ofertas no livro. Como a bolsa fecha no horário de inverno às 5 horas da tarde, esse leilão começa 5 para as 5 e geralmente vai até 5h06, 5h08, 5h10, dependendo da liquidez do papel. A bolsa chama leilão por diversos motivos também, ao longo do dia. Como, por exemplo, se sai uma boleta com uma variação muito grande do papel, uma oscilação muito grande do papel. Então, se, por exemplo, um único comprador sair comprando papel, raspando, e fizer uma oscilação aí grande, acima de 10%, a bolsa para tudo, cancela os negócios e chama o leilão, que é para evitar o que a gente chama de efeito escadinha, que é o cara ir puxando o papel. A bolsa também chama leilão se você tiver uma negociação muito grande perto do volume médio negociado naquele papel. Então, se é um papel ilíquido, quando sai uma boleta que corresponde a mais de 5 vezes do volume negociado, por exemplo, nos últimos 30 leilões, a bolsa para tudo e chama o leilão, que é uma oportunidade das outras pessoas que não estavam sabendo daquele negócio participarem também desse volumão. E a última situação onde a bolsa também chama leilão no meio do dia é quando você tem uma troca de participação muito relevante. Por mais que seja um papel líquido e isso não corresponda a 5 vezes o volume negociado, se você tem uma transação ali de, se eu não me engano, mais do que 2% do capital social da empresa, a bolsa também para e chama um leilão naquele papel. Esses são os leilões no meio do dia e todo fechamento de dia tem um leilão, que é o leilão de fechamento, que, como o nosso amigo falou, Anderson, é onde de vez em quando sai uma pancadaria. Você sabe como funciona o mecanismo de equilíbrio? Como é que você chega no preço do leilão? Como é que você olha ali para saber onde é que ele está saindo? Vamos dar uma olhada ali no livro, que eu vou contar uma historinha para você e fazer uma simulação para tentar te explicar. Mas antes, só resumindo, o preço de leilão é o preço no qual todos os compradores e todos os vendedores são atendidos. Todos os compradores e vendedores naquele preço óbvio, né? E aí você tem duas ordens que você pode colocar no leilão. Uma ordem é a ordem em aberto ou a qualquer preço. Ou seja, essa ordem vai ser executada no leilão, a menos, óbvio, que não tenha ações do outro lado para executar a ordem inteira, né? Mas nesse caso o papel passa lá na lua, o que não acontece. Então o primeiro tipo de ordem é a ordem em aberto. E a outra ordem que tem é a ordem limitada num determinado preço. Nesse segundo tipo de ordem, você só executa aquela compra ou aquela venda no leilão se o preço do leilão for igual ou mais baixo do que o preço que você botou se você estiver comprando ou igual ou mais alto do preço que você botou se estiver vendendo. Vamos ver como é que isso funciona no livro agora? Chega aí. A gente montou aqui uma simulação de um leilão de fechamento da VRSA3, essa maravilhosa gestora de recursos listada no nosso mundo teórico Versa Asset Management. Um dia chegaremos lá. E aí, esse leilão começa, então, às 4h55, com o livro vazio. Não tem ninguém na compra, ninguém na venda, porque todas as vezes que o leilão começa, o livro esvazia e aí a bolsa coloca as ordens que ou já estavam fixadas antes, então é bom fazer esse parênteses. Se você está com uma ordem fixada no preço lá e você entrou no leilão e esqueceu de cancelar essa ordem, a bolsa coloca essa ordem, deixa essa ordem lá, coloca essa ordem no livro lá e aí, então, começa a se formar o leilão. Mas, exemplificando aqui, o livro está vazio e aí começam a aparecer compradores e vendedores. O papel foi negociado
pela última vez a R$ 31,50, e aí um cara coloca a compra de 15 mil no 31 e outro uma venda de 500 no 32, tentando aí oportunisticamente comprar abaixo do preço que estava negociando antes do leilão e o outro vender acima do preço. Só que nesse caso, como um está comprando a 31 e o outro está vendendo a 32, não tem nenhum negócio porque ninguém está fazendo nada no preço do outro, né? Eis que um cara precisa vender e aí ele coloca então uma venda limitada de 1.000 ações a R$ 31. Bom, nesse momento o leilão começa de fato, tá? Porque você tem uma primeira ordem sendo executada no leilão e aí começa então a formação de preço do leilão. Quando você vê lá no seu sisteminha, nesse caso você vai ver que o leilão está saindo a R$ 31, 1.000 ações, e estão sobrando 14.000 ações na compra. Então o comprador está sendo atendido nessas 1.000 ações e estão sobrando 14.000 e o vendedor está vendendo tudo que ele quer, que são as 1.000 ações. Só que aí, no momento seguinte, vão entrando outras ordens, né? O leilão continua ainda saindo naquele preço ali, enquanto outras pessoas vão botando compras para baixo e vendas para cima, só de forma a exemplificar. Até que aparece um cara que precisa vender no leilão de qualquer jeito 20.000 ações. E aí, para garantir que ele vai conseguir fazer isso, ele coloca a ordem em aberto, que nem a gente falou. Na linguagem do mercado, essa ordem é MOC, que é Market on Close, que é no fechamento, no preço de fechamento do mercado. E aí o cara coloca lá essas 20.000 ordens, essas 20.000 ações em aberto para vender. Como essa ordem tem que ser executada, ela tem prioridade, ela passa na frente de todas as outras, vira a primeira ordem ali do book de vendas, porque só tem ali aberto. E aí, nesse caso, essa ordem vai ser executada até o preço no qual ela é atendida. Nesse caso aqui, as 20.000 ações, elas são atendidas até o 30,80. Então, o comprador de 15.000 ações no 31, aquele cara lá que estava atendido só em 1.000, agora ele vai ser atendido nas 15.000 ações dele. O outro comprador que estava ali embaixo de 3.200 a 3,95 também vai estar levando. O terceiro comprador de 500 a 91 também está sendo atendido. E por último, o cara que tinha 8.000 na compra a 30,80 está sendo atendido aí com 1.300 ações das 8.000 na compra a 30,80. Qual que é o preço do leilão nesse caso? Que nem eu falei, o preço do leilão é o preço no qual todas as ordens são atendidas. E nesse caso, esse preço é 30,80. Então, no seu sisteminha, vai aparecer que o preço de leilão agora é 30,80, estão saindo 20.000 ações e estão sobrando na compra 6.700 ações daquelas 8.000 lá a 30,80. Nesse caso, como o papel estava negociando a 31,50, o papel vai estar caindo no leilão 2,22. Aí tem um cara lá que está comprado no papel, lembrando o amigo Anderson Amorim, e que fala, pô, o papel estava negociando a 31,50, não vou deixar que no meu fundo fique marcado aí 2,22 abaixo. Eu vou colocar uma ordenzinha ali para tentar melhorar esse preço do leilão. E aí o cara coloca 2.000 ações na compra em aberto. Quando ele faz isso, aquelas 1.300 ações do 30,80 não são mais necessárias, nem as 500 do 30,91 para atender aquela venda de 20.000 em aberta. Nesse caso aqui, o leilão então passa a ser todo atendido até o 30,95. Então o preço de equilíbrio do leilão sobe aí por 30,95. E nesse caso, então, vão estar sendo atendidas as 20.000 ações na venda, em aberto, as 2.000 ações em aberto na compra, as 15.000 a 31 e mais 3.000 ações a 30,95, vão estar sobrando 200 ações na compra. Mas está dando para entender como é que funciona esse mecanismo do preço de equilíbrio? É sempre o preço que atende todas as ordens que estão lá. Continuando a nossa historinha, acontece uma coisa nesse leilão que acontece muitas vezes e as pessoas se surpreendem. Aquela ordem de 20.000 em aberto, na verdade, era uma direta. É um cara que está passando uma posição de um fundo para o outro, está fazendo alguma coisa que ele está diretando a ordem. Então, ele bota a primeira venda, espera um pouquinho e depois ele bota a compra em aberto. Às vezes, o pessoal faz isso, uma certa malandragem, para justamente o mercado começar a defender o papel e aí depois, quando ele botar a compra, o preço ficar um pouquinho melhor. Nesse caso, então, o cara chegou lá e botou uma compra de 20.000 em aberto também para casar com aquela venda de 20.000 em aberto que ele tinha antes. Quando ele fez isso, o equilíbrio do leilão mudou completamente. Agora, o equilíbrio foi para o outro lado, foi para a venda. O preço vai subir em relação ao último preço. Por quê? Para atender esses 22.000 ações na compra em aberto, a venda tem que ir até o 32,07. Então, nesse caso daí, aquele vendedor de 20.000, que é o mesmo comprador, está sendo atendido e vão estar sendo atendidos também o vendedor de 1.000 a 31, o vendedor de 500 a 32 e um pouquinho lá, 500 ações do vendedor a 32,07. Então, no teu sisteminha vai estar aparecendo agora que o leilão saiu lá de baixo do 30,95 pro 32,07, ou seja, o papel vai estar subindo 1,8 do último e vão estar sobrando 700 ações na venda. Então agora o leilão está em alta de 1,8%. Aí
aparece um cara lá, um espertinho, que tá vendo esse leilão sair acima. Ele fala, bom, vou aproveitar, isso é uma coisa muito interessante que fazem também, e vou tentar vender um pouquinho aí nesse 3207. Só que, pô, no 3207 estão saindo só 500 ações, estão sobrando 700 ações. Então, para poder fazer sair no 3207, não posso deixar o preço cair. O que o cara faz? O cara sabe que estão sobrando exatamente 700 ações, ou seja, estão saindo 500 no 3207. O que ele faz é o seguinte, ele bota uma venda de 400 ações no 3206. Dessa forma, a venda dele no 3206 está sendo atendida e lá no 3207, em vez de 500 ações, só 100 ações estão sendo vendidas. Só que de toda forma, como tem que ir até o 3207 para atender todo mundo, o leilão continua no 3207. E esse cara aqui estaria vendendo as 400 dele. Espertinho, né? Esse é um jeito que ele tem de vender o máximo que dá sem mexer no preço favorável do leilão. Só que aí, no momento seguinte, entra um cara que tá lá, acionista do papel e tal, e fala, quer saber? Vamos acabar com essa festa e vamos botar o preço, o papel, no último preço que estava sendo negociado no 31,50. O cara vai lá e bota uma ordem para garantir que não vai ter puxeta, essas coisas. O cara bota uma ordem de 10 mil ações na venda, limitados a 31,50. Bom, quando ele fez isso, então, o preço do leilão convergiu para 31,50. A 31,50 na compra não tem nada. Então, nesse caso aqui, vão sobrar 9 mil ações na venda no 31,50 do cara, mas o preço do leilão volta para 31,50. As duas compras em aberto estão sendo atendidas e a venda é aberta de 20 mil também, assim como aquela venda de milzinha, e aí o preço está limitado no 31,50. No nosso exemplo aqui, o mercado passa. Nesse momento, o papel ficou igual ao último preço. Saíram 22 mil ações no leilão e o leilão foi a 31,50. Deu para entender como é que funciona o mecanismo? É isso aí. Quando eu entrei no mercado, lá em 2003, algumas carteiras eram marcadas pelo preço médio de negociação durante o dia das ações e outras pelo fechamento. Depois de um tempo, que eu não sei quando foi, passou-se a marcar as ações só pelo fechamento. E aí, isso criou uma necessidade de se operar no leilão, que é a necessidade de fazer os ajustes de cotização, aplicação e resgate do fundo. Vou deixar bem claro, preferencialmente no leilão, mas não é tudo no leilão, obviamente, que é por causa disso que inclusive os fundos têm prazos de resgate, não são todos prazos de mais um. Mas por que eu tô falando isso? Pelo seguinte, como a marcação da cota do fundo, ela se dá pelos preços de fechamento, quando você tem uma aplicação no fundo, esse cotista que está entrando naquele dia, ele vai comprar a cota ao preço de fechamento, certo? Se o gestor compra as ações relativas àquela aplicação antes do fechamento, ou seja, antes de cotizar a aplicação desse cara, o que está acontecendo é que ele está, na verdade, aumentando a exposição dos clientes que já estão no fundo, certo? Imagina só, por exemplo, o fundo tem 10 milhões de reais e vão entrar outros 10 milhões de reais, ou seja, o patrimônio do fundo vai dobrar. Esses outros 10 milhões de reais vão cotizar no fechamento do dia lá. Se o fundo começa a comprar esses papéis antes do fechamento, ele vai estar, na verdade, comprando aqueles papéis para aqueles 10 milhões de reais só que tinham antes, e não para os 20 milhões de reais finais. O que acontece é que se esse trade for um trade bom, positivo, quem vai se beneficiar disso são os clientes antigos. E se esse trade der prejuízo, quem vai se prejudicar são os clientes antigos, enquanto que o novo cliente vai pegar a cota do fechamento. Então, para evitar essa distorção, o ideal é sempre o fundo fazer essa alocação da aplicação ou do resgate, funciona igual ao do resgate, no dia da cotização. É óbvio que, dependendo da liquidez do papel, isso é impossível. Você não consegue fazer isso no fechamento. Você tem que ir fazendo isso ao longo do dia, ao longo de alguns dias, o que acaba gerando esse mesmo efeito. Por isso que, preferencialmente, você vai fazendo pouquinho no início e vai aumentando o lote conforme vai chegando perto da data de cotização e você torce para poder ficar ali perto daquele valor, tá? Isso eu tô falando dos resgates. No caso da aplicação, o que muitos fundos fazem, inclusive os nossos, é deixar um dia de cotização a mais, né? Um dia para cotização. Então você aplica hoje, a tua aplicação cotiza no dia seguinte. Esse um dia é justamente para dar tempo de você executar todo aquele ajuste de carteira se o papel não tiver liquidez para você fazer tudo de uma vez só. Agora, se for um papel líquido, que nem a maior parte das ações são, ou se o ajuste for pequeno, né, perto da liquidez do papel, o ideal mesmo é fazer tudo no leilão de fechamento, porque aí você não corre o risco dessa distorção. O cara que está comprando vai comprar, então, naquele preço de fechamento do leilão, o cara que está vendendo vai vender naquele preço de fechamento do leilão. Isso se aplica também para os índices de ações, como, por exemplo, os fundos passivos e Ibovespa. O índice Ibovespa é reajustado a cada 4 meses. E aí, os fundos passivos e índice Ibovespa, aquele fundo que é IBOV, que você vê geralmente nos bancos grandes, eles precisam ajustar a carteira à nova composição do índice Ibovespa para não deixar a carteira descolar do valor do índice. Eles fazem isso sempre no leilão de fechamento do dia que o índice está sendo rebalanceado. É por essa razão que nesses dias, a cada 4
4 meses, o leilão tem 5 minutos a mais. O leilão, ao invés de começar a 4h55, começa a 4h50, que é para dar tempo justamente desses fundos fazerem esses ajustes. Isso também se aplica a outros índices como MSCI, FTSE e outros índices de diversos índices diferentes que tem por aí, que são carteiras de ações. Então esses são muitas vezes os grandes volumes que você vê saindo no leilão. São ajustes de índice. Tem muita gente que está nesse nosso mercado para arbitrar esse tipo de coisa. E aí então o cara fica monitorando as modificações do índice Bovespa e aí faltando poucos dias para sair a última composição, né, a composição final, ele já começa se antecipando e fazendo essa arbitragem. De forma que quando chega o leilão de ajuste, esse cara acaba vendendo para esses fundos que precisam comprar ou comprando os fundos que precisam vender e aí o preço acaba não oscilando muito. O que eu posso contar para vocês é que quando eu entrei no mercado, essa era uma operação que a gente adorava fazer, reajuste de índice, né? A gente fazia a conta lá, via principalmente os papéis que o reajuste ia ser muito grande perto da liquidez e a gente falava, bom, se vai ter uma compra desse tamanho, vai distorcer para cima, a gente comprava ao longo do dia para vender no call de fechamento. Bom, você já deve imaginar o que aconteceu, né? A gente não era o único malandro no mercado, e nem eu falei, no mercado tem mais malandro do que otário, muita gente acabou fazendo isso, a gente ganhou dinheiro na primeira, perdeu dinheiro na segunda, perdeu dinheiro na terceira, perdeu dinheiro na quarta e desistiu dessa brincadeira de ajuste de índice. Mas é dessa forma que o mercado se arbitra, é por isso que várias vezes os leilões são muito grandes e isso nem sempre quer dizer que tem alguém tentando manipular preço. Mas às vezes aí surgem algumas oportunidades e aí quando a gente vê um preço muito distorcido, o que a gente faz aqui, muito raramente, mas a gente já fez, é vender no leilão para recomprar no aftermarket, onde geralmente o preço se ajusta. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal e manda aí suas perguntas. Vamos conversar sobre o leilão de fechamento. Você já tentou brincar disso? Valeu! Um abraço!